O meu amigo Léo, tudo pronto, preparado, porque nós vamos contar uma história magnífica que vai começar hoje. Sim. Você sabe que Terezinha é xará, inclusive, de minha irmã. Eu tenho uma irmã chamada Terezinha. Legal. E essa Terezinha, ela não virou Terezinha à toa, sabe? Sim. A partir do nome dela já começa a história dela. Ela virou Terezinha devido Santa Terezinha do Menino Jesus. Olha só. É uma história muito interessante, porque o pai, olha que coisa, Léo. Sim. O pai fez uma promessa a Santa Terezinha do Menino Jesus, que ele ia oferecer a filha dele para Santa Terezinha, quer dizer, ela iria se tornar freira. Que legal, gente. Só que o pai fez essa promessa. Você entendeu, não? Entendi. O pai que fez. O pai que fez. A Terezinha não tinha nem nascido ainda. Tinha nem nascido. Entendo. E aí o pai falou: não, olha, Santa Terezinha, se a senhora me der uma filha, eu quero oferecer essa filha para a senhora. Ela vai se tornar uma freira, tal qual foi a senhora um dia. Uma história muito interessante mesmo. Eu tenho certeza que você que me acompanha pelo YouTube, você que me acompanha aqui pela rádio, você vai se apaixonar pela história. Eu não tenho dúvidas. Muito bem. Você já fez alguma promessa na tua vida alguma vez? Não, nunca fiz promessas e também não coloquei terceiros na promessa. O problema é esse. Você sacou bem a história. O problema é quando você envolve terceiros na tua promessa. Mas o pai, né? Ele fez. Tem gente dizendo assim: Paulinho, foi por ignorância. Talvez tenha sido. Mas vamos à história? Ele tem as razões dele. Tem. Então, a partir de agora, aqui no nosso canal e aqui na Rádio Terra, você vai ver comigo todas as emoções da história de Terezinha. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história começou antes mesmo de eu nascer. Meu pai, seu Geraldino, vivia na roça e temia uma coisa que, na minha opinião, só existe mesmo nas lendas daquela gente simples que vivia nas fazendas. Meu pai temia uma possível filha dele se transformar em mula sem cabeça. Mas pode isso? Uma filha se transformar em mula sem cabeça? Eu sei que assim falando, pode ter gente que até dê risada agora, Paulinho, mas o assunto é muito sério mesmo. Meu pai e a dona Rosália, meu pai é Geraldino, a minha mãe é dona Rosália, eles já tinham tido até ali 5 filhos homens, conforme eles gostavam de falar. Eles falavam: tenho 5 meninos homens. Era uma expressão daquela época. E qual era o temor deles? Eles não iam parar de ter filhos, porque naquela época parar de ter filhos era igual a um casal não se relacionar mais intimamente, porque não tinha como evitar a gravidez. Ninguém se falava em camisinha, ninguém falava em pílula anticoncepcional. Naquele tempo, naqueles anos, não tinha essa conversa, não. Então eles sabiam que eles iam ter mais filhos. Muito bem. E qual era o temor? O temor era o seguinte: o temor era que já tinham 5 meninos, 5 homens. Que nascesse, por exemplo, o 6º fosse homem de novo. E aí ia vir o 7º. Se viesse uma 7ª, se viesse uma menina, ela se transformaria
em mula sem cabeça. Deu para entender? Paulinho, por mais absurdo que isso possa parecer para as pessoas que estejam ouvindo agora essa história, o seu canal e a rádio, era assim. E aí, meu pai, muito preocupado com isso, ele foi ter uma conversa com o padre Lefebvre. Difícil o nome? Sim, porque o padre, ele era francês. E o nome do padre era Lefebvre. Esse era o nome correto. Mas diga se alguém conseguia pronunciar o nome do padre de maneira correta. Falavam de tudo, mas dizem que o padre, ele virava um arara, ele não admitia ser chamado de Elifreve. Elifreve, era uma confusão. O padre ficava uma vara, ficava muito bravo quando alguém fazia isso. Era até engraçado. O padre francês, ele era muito religioso, mas perdia completamente a cabeça com os erros do seu nome e gritava: Lefebvre, meu nome é Lefebvre, não é Elifreve, não é Elifreve, é Lefebvre, é o meu nome, Lefebvre. Meu pai, homem simples, ele foi se aconselhar com o padre Lefebvre, e o medo dele era a filha nascer na sétima filha e depois de tantos homens se transformar em mula sem cabeça. Eu não sei como meu pai pronunciou o nome do padre, mas o padre francês fez aquilo. O padre, ele amava Santa Teresinha do Menino Jesus. O convento de freiras, que ele inclusive dirigia, envergava o nome de Santa Teresinha do Menino Jesus. E o padre Lefebvre instruiu meu pai. Escuta aqui, Geraldino. Olha, Santa Teresinha maravilhosa. Então faz o seguinte, já que você está preocupado e com medo disso, fala com Santa Teresinha e peça a ela que dê a sua filha vida em abundância, saúde, e ofereça a ela essa filha que virá, para quebrar a sequência desses meninos. Ela lhe fará isso, mas aí você oferece a sua filha para ela. Oferecer como assim, padre? Como freira, aqui no convento dela. Você não sabe quem foi Santa Teresinha? Eu vou te explicar. Santa Teresinha do Menino Jesus era a Teresa de Martin. Nasceu em Alençon, isso em 1873, e viveu como freira carmelita em Lisieux. Ela morreu muito jovem, aos 24 anos. Morreu devido a complicações com o pulmão, tuberculose. Mas ela, apesar de morrer jovem, com 24 anos apenas, ela nunca perdeu a sua fé. E a última frase dela foi a declaração dela de amor a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Faz um pedido para ela. Meu pai era homem de poucas palavras, mas muito religioso e temeroso a Deus, dessas pessoas que levavam a sério tudo que o padre falava, ainda mais o padre francês Lefebvre. Minha mãe, coitada, era uma santa na terra, sempre grávida, sempre tendo filhos e às vezes enfrentando o problema de perda de um bebê ou outro. Um dia, meu pai então se ajoelhou aos pés da imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus e prometeu, sozinho, com Deus e o desespero dele. Meu pai me contou sobre a promessa que fizera quando eu tinha por volta de uns 11 anos de idade. Explicou porque eu me chamava Teresinha e disse que ele chorou tanto naquela noite que molhou o chão de madeira da velha igreja. Ele repetiu o que dissera a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele falou bem alto e também, inclusive, sem se importar, sabe? Na medida em que ele falava, ele disse que falou bem alto e sem se importar se alguém estava ouvindo ou não. Ele disse: eu prometo, aqui na frente do seu altar, Santa Teresinha, que
eu ofereço a minha filha para a senhora, mas eu não quero que ela seja nunca uma mula sem cabeça, então eu queria que ela nascesse agora, que ela se tornasse a 6ª filha ao invés de ser a 7ª. E enquanto o meu pai me contava, ele chorava. E não somente ele, como também a minha mãe. E foi a minha mãe que completou. Disse que o meu parto, por exemplo, foi o mais fácil de todos. Expressão da minha mãe. Falou que eu escorreguei. Eu nasci fácil. E desde pequenininha, eu sabia que eu era diferente dos meus irmãos. Depois de mim, ainda nasceram mais 2. Você vê, eu fui então a 6ª. Eu fui a 6ª filha, não fui a 7ª. A promessa valeu. E depois de mim, nasceu o Mauro, 2 anos depois de mim. E mais 1 ano depois ainda, nasceu a Gonçala, a minha outra irmã. Eles podiam, meus irmãos, brincar à vontade, podiam sonhar com casamento, com filhos. Eles podiam sonhar com tudo isso e podiam ter tudo isso, mas eu não. Aí é que estava o problema. Eu não podia, porque eu era a prometida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era aquela que pertencia a ela, a Deus. Paulinho, a nossa casa era simples, casa de madeira, chão batido, bem lisinho, que a minha mãe varria todos os dias cedinho. Era impressionante. Mas o chão da minha casa, apesar de ser terra, não tinha sujeira. A minha mãe, às vezes, ela jogava assim cinza do fogão, a lenha, no chão, que misturava com a terra, então aquilo condensava. Aquilo era como se fosse um piso, sendo que o chão era de terra batida. Não tinha energia elétrica na minha casa, não tinha água encanada, era cisterna, tinha que puxar água. Não tinha nada desses confortos. De noite, a gente se iluminava com um lampião de querosene, e quando não tinha querosene, era vela de sebo que a minha mãe mesmo fazia o cheiro. O cheiro da casa, eu não me esqueço. Também não encostava pernilongo. Isso não. Era uma mistura de fumaça de fogão a lenha, sabão de cinza, alfazema que a minha mãe colocava num baú de roupa. A nossa roupa era cheirosa, sabe? A gente era pobre, mas era limpinho. Roupa cheirosa. E sempre o cheiro de incenso que meu pai queimava toda noite na hora do terço. Porque na nossa casa, meu pai todo dia tinha um terço. Todo santo dia. 7 horas da noite em ponto, meu pai pegava aquele rosário grande dele de contas pretas e tinha ganhado da mãe dele aquilo. A família inteira se ajoelhava na sala. Aí eu, o Mauro, a Gonçala, meus irmãos mais novos, minha mãe, todo mundo. Lá íamos nós. Sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Mas para mim o terço, ele era diferente. Enquanto meus irmãos às vezes cochilavam, ficavam mexendo os dedos nos pés, eu tinha que prestar a máxima atenção em cada palavra, porque meu pai sempre terminava com uma oração especial. Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe a nossa filha Teresinha, que recebeu também o seu santo nome e que é a sua escolhida e que vai servir o Senhor na vida religiosa. Todo mundo na cidade sabia da promessa. A cidade era pequenininha, era praticamente vida rural, era um distrito, então todo mundo sabia da promessa. Aquela senhora, a dona Joana Dark, que morava na casa ao lado, sempre falava: que bênção ter uma filha freira, vai ser proteção para a família inteira. A outra senhora, a dona Palmira, ela era da venda, porque no distrito em que nós morávamos tinha também uma venda, e a dona Palmira da venda
vivia dizendo: Geraldino, você vai ter uma santa em casa, Geraldino. Até o padre Lefebvre, francês, que mal falava português direito, sabia também da história toda. Sabe o que mais marcava a minha vida? Eram as roupas que eu usava. Eles achavam de me vestir assim, meio no estilo já da santa, sabe? O seu Benedito, ele era uma espécie assim de um alfaiate dali, sabe? O seu Benedito, ele sempre estava costurando, e às vezes ele fazia alguma roupa, mandava lá pra mim. Isso aqui é pra Terezinha. Ele fazia aquela roupa assim de santa, sabe? Ah, Paulinho, boa pessoa. A minha vida, ela era uma vida diferente, sabe? E eu já ia me acostumando com aquelas cores de freira. A minha mãe falava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pois é, eu acabei aprendendo a ler e a escrever com aquela professora, a dona Jacira. Ela dava aula mais ou menos para umas 10, 12 crianças. Aprendi o básico, aprendi a juntar o A com E, com U, depois aprendi as consoantes, a lição da abelha, da barriga, caminho suave a cartilha, a lição da casa, do dado, do elefante, a lição da faca, a lição do gato, e aí vai. Fui aprendendo as letras, e quando eu completei 10 anos de idade, que eu já sabia ler e escrever, lógico, eu estava alfabetizada, então meu pai achou que estava bom. Pra que estudar tanto, Terezinha? Freira não precisa saber dessas coisas todas do mundo, não. Tem que aprender as coisas do céu, filha. Então eu ficava em casa ajudando a minha mãe, e aí eu aprendi tudo que você possa imaginar, Paulinho. Eu aprendi tudo, aprendi a costurar, aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar da horta. Plantávamos alface, couve, cebolinha, umas ervas da minha mãe que usava para chá quando alguém ficava doente. Era eu quem cuidava melhor das plantas. Eu tinha jeito para isso. Bom, eu era santa, né? Então, coisas da natureza era comigo mesmo. Olha só, minha mãe falava, até as plantas sabem que você tem a mão abençoada, Terezinha. Mas o que eu mais gostava era cuidar de gente doente. Nasci. Aí eu tinha essa característica, eu acho que eu nasci com esse dom. Alguma pessoa que ficava doente, eu acabava fazendo chá pra pessoa. Veja, Paulinho, eu não tinha nenhum poder, lógico que não. Mas eu fazia um chá, eu sabia cuidar da pessoa, daqui a pouquinho a pessoa arribava, melhorava. E eles diziam, é a mão da Terezinha. É a mão da Terezinha. Quando alguém da vizinhança ficava ruim, era minha mãe que eles chamavam. Fala pra Terezinha ir lá em casa fazer um chá. Eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade, já fazia isso. Já sabia fazer chá de erva cidreira, era para nervoso, chá de boldo era para dor de barriga, cataplasma de folha de mamona era para inflamação. Eu sabia fazer tudo. O chazinho de camomila, às vezes eu fazia para aqueles bebezinhos que não conseguiam chorar, ou ficavam chorando a noite inteira. As pessoas falavam, essa menina nasceu para cuidar dos outros. Olha, vai ser uma freira e tanto, hein? A Terezinha, uma santa menina. Será que elas estavam corretas? Será que eu tinha nascido mesmo para aquilo, ser freira? Criança não entende dessas coisas direito. Eu só sabia que eu era diferente, que eu tinha um destino já traçado, já escolhido, e que não adiantava sonhar com outra coisa. Então, de vez em quando, escondida, eu ficava imaginando como seria ter uma vida normal. Ué, lógico. Eu fiz 12 anos e comecei a achar uns meninos bonitos, não é normal? Como é que seria
ter vontade de namorar, ter vontade de casar. Às vezes eu achava um menino bonito que se mudava para lá, que vinha fazer uma visita no lugar. Como é que seria ter filhos, cuidar da minha própria casa? Mas rapidamente eu era obrigado a afastar esses pensamentos, porque meu pai sempre dizia: pensamento ruim é coisa do demônio, filha, se afaste disso. Gozado. Meu pai casou, teve aquele monte de filho, e quando eu pensava nisso, porque eu estava prometida para Santa Terezinha, para ser a freira. Você já tem o seu destino, minha filha. Você é de Santa Terezinha do Menino Jesus. E assim, sabe, Paulinho, assim eu fui crescendo. Eu fui crescendo sabendo que aos 15 anos eu ia ter que entrar para o convento de Santa Terezinha, que ficava na nossa cidade mesmo. Crescendo e carregando uma promessa que não era minha, mas que tinha virado o centro da minha vida. Você já nasceu com o destino escolhido pelos outros. Verdade, eu tinha nascido. O destino escolhido pelo meu pai. O medo dele, o conselho do padre Lefebvre. Eu fui oferecido a Santa Terezinha. E vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa assim, do fundo do coração, sabe? Criança aceita tudo como se fosse normal, mas no fundo do coração sempre fica uma perguntinha que incomoda. E se eu quisesse outra coisa? E se eu quisesse namorar, casar, ter filhos? Bom, eu estava impedida disso tudo. Naquele tempo, criança não escolhia nada. Criança simplesmente obedecia. E eu obedeci, pelo menos por um tempo. Até que chegou o 1º de outubro de 1966. 1º de outubro era o dia em que Santa Terezinha nasceu para o céu. Era assim que o padre Lefebvre ensinava. Porque não era o dia do nascimento, não, de Santa Terezinha. Era o dia da morte dela. Então, ele dizia, 1º de outubro foi o dia que Santa Terezinha do Menino Jesus, aos 24 anos, nasceu para o céu. Eu havia completado 15 anos em maio do mesmo ano. Ainda era uma menina magra, meio tímida. Mal sabia o que era a vida lá fora. Mas para o meu pai, tinha chegado a hora de cumprir a promessa feita a Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois é, meu pai escolheu aquela data de propósito, combinou com o padre Lefebvre, 1º de outubro. Nessa data, eu acordei 5 horas da manhã, ouvindo minha mãe chorar baixinho na cozinha. Só escutava assim minha mãe, sabe? Chorando baixinho. Ela estava preparando o café, tentando esconder as lágrimas, mas eu conhecia todos os sons daquela casa. Era um choro engolido pela minha mãe, desses que a pessoa faz quando não quer que ninguém veja, mas não consegue segurar. Mãe, eu falei baixinho, tá tudo bem com a senhora? Ela se virou para mim com os olhos vermelhos, enxugou o rosto na barra do avental e falou: tô assim, filha, tô sim. Só que hoje é um dia especial, né? Meu pai entrou na cozinha, já vestido com a roupa boa dele, calça de brim escura, camisa branca meio amarelada de tanto uso, um suspensório, sapato. Era tão raro meu pai calçar um sapato. Normalmente ele tava de botina. Tava sério. Meu pai tava sério, mais sério do que nos outros dias. Terezinha, ele falou sem me olhar direito, vai se arrumar. Daqui 1 hora a gente sai. Meus irmãos estavam por perto, os mais novos, eles sempre presentes, o Mauro.
Ah, meu Deus. Meu pai disse que não precisava acordar os pequenos, não. Que despedida longa só dava sofrimento. Eu queria dar um abraço neles, né? Na minha irmã, na Gonçala, no Mauro, pelo menos os mais novos. Não precisa acordar não, que despedida longa só dá chororô, sofrimento. Queria abraçar meus irmãos, eu queria falar alguma coisa importante, sabe? Coisa que irmã fala quando vai embora para sempre. Fui pro meu quartinho. Quando eu entrei ali no meu quartinho, eu peguei a minha boneca. Eu tinha uma boneca de louça. Abracei a boneca forte. A única coisa da minha infância que eu ainda tinha. A única que me lembrava de quando eu podia sonhar em ser mãe, em ter filhos de verdade. Eu sonhava, eu queria, mas não podia. A boneca no convento também não podia entrar. Freira não brinca com boneca, meu pai sempre falava. Deixei a boneca de louça em cima da cama, bem arrumadinha, como se eu fosse voltar à noite para brincar com ela. Minha mãe entrou no quarto com uma trouxinha pequena. Arrumei suas coisinhas, viu, filha? Vestido preto bom, a roupa de baixo, uns panos. O que mais que você precisa? Lá, o que você precisar, no convento as freiras vão lhe dar. Era uma trouxa pequenininha, de pano e saco amarrado, com barbante. Toda a minha vida cabia ali dentro. Mãe, eu falei, e pela primeira vez na vida eu senti vontade de perguntar se aquilo era mesmo necessário. Será que precisa mesmo eu ir para esse convento, virar freira com 15 anos? Mas a mãe, quando escutou eu falar assim, ela colocou o dedo assim, indicador na boca, sabe? E fez shh, shh. Não fala nada, minha filha. Não fala nada, é a vontade de Deus. Seu pai fez a promessa, e promessa não se pode quebrar. Ela me ajudou a vestir o vestido preto, aquele que o nosso alfaiate tinha me presenteado. Vocês lembram, né? Era bonito, dentro do que podia ser bonito, sendo todo preto. Tinha uns bordados pequenos no colarinho, manga longa até o punho, saia que ia até o tornozelo. Quando eu me ajoelhei num pedacinho de espelho que tinha pendurado na parede, quase não me reconheci. Eu parecia mais uma viúva de 15 anos. A minha mãe penteou meu cabelo, fez 2 tranças compridas. Aproveita enquanto pode, ela sussurrou no meu ouvido. Lá eles vão cortar seu cabelo. Cortar meu cabelo, mãe? Ninguém falou isso pra mim. Meu cabelo era bonito, Paulinho. Nossa, meu cabelo era lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele era um cabelo castanho, ia até a cintura. Era meu orgulho. Vão cortar meu cabelo lá, mãe? Vão. Ninguém me falou nada. Que adiantava? Saímos de casa quando o sol, na verdade, ainda nem havia nascido. Era um dia bonito, o 1º de outubro de 66. Desses que o céu vai ficando azul clarinho e o ar fresquinho. As galinhas ciscavam no terreiro. O galo cantou quando nós passamos perto do galinheiro. Eu pensava comigo: será que eu vou ouvir o galo cantar lá no convento? Caminhamos pela rua de terra da nossa cidade. Algumas vizinhas já acordadas ficaram na porta vendo a gente passar. A dona Palmira da venda acenou e gritou: Deus abençoe, menina. Seu Otacílio da oficina tirou o chapéu quando a gente passou em frente à oficina dele, que ele já estava abrindo. Tipo assim, sabe, uma santa passando na calçada, ele tirou assim o chapéu. Todo mundo sabia para onde eu estava indo. O convento de Santa Terezinha do Menino Jesus ficava no alto de um morro,
A igreja matriz mais abaixo. Era um prédio grande de pedra. Muro alto, 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 alto. E ali em cima do muro tinha... não sei se vocês se lembram, o pessoal colocava caco de vidro em cima dos muros. Hoje não, né? Hoje eles colocam aquele arame farpado, um negócio assim. Às vezes é cerca elétrica que o pessoal coloca. Aquele tempo ninguém falava disso. Então era caco de vidro em cima dos muros. Alto. O portão era de ferro, pesado, pintado de preto, e tinha uma campainha imensa do lado. Quando chegamos na frente daquele portão, meu pai me segurando pela mão. A mão estava gelada. Meu pai tocou a campainha. Um som grave ecoou do outro lado do muro. E depois tudo ficou em silêncio. Esperamos uns minutos que pareceram horas. Eu ficava olhando para o alto do muro e imaginando como seria lá dentro. Finalmente o portão se abriu, portão de ferro velho. Apareceu uma freira alta, magra, de hábito azul escuro e véu preto. Tinha os olhos azuis, claros, sotaque estrangeiro. Quando falou, Monsieur Gerardino? Meu pai, é Geraldino, sim senhora. Vocês são da família da menina Terezinha? Somos, sim. Meu pai tirou o chapéu. Essa aqui é a Terezinha. A freira me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal. Tinha um olhar duro, me deu um calafrio. Entrem. Passamos por um corredor comprido. As paredes eram brancas, sem nenhum enfeite, só alguns crucifixos pequenos. O silêncio era tão grande que eu ouvia nossos próprios passos ecoando. Cheirava a cera, incenso e uma coisa que eu não sabia o que era. Mas depois eu descobri que aquilo era cheiro de clausura. Sabe o que é clausura? Lugar fechado, sem alegria. Chegamos numa sala pequena que tinha só uma mesa de madeira escura, 3 cadeiras e um crucifixo grande na parede. A freira pediu que a gente se sentasse. Sou a amada Denise, ela falou, olhando principalmente para o meu pai. A menina vai ser bem cuidada aqui. Terezinha vai aprender os mistérios de Deus e se tornar uma serva fiel. Meu pai afirmava com a cabeça assim para tudo que a freira falava. Sim, senhora. Sim, senhora. A minha mãe tinha ido junto. Ficava quieta o tempo todo, mexendo nervosa na barra do vestido. Terezinha, a irmã, a freira, Denise falou, se virando para mim pela primeira vez. Você sabe por que está aqui? Sei sim, madre. Por causa da promessa do meu pai. Não, ela disse firme, não, você está aqui porque Deus a escolheu. A promessa do seu pai foi só um instrumento divino. Mas você está aqui porque Deus te escolheu. Você entende isso? Eu entendo sim, mas não entendia nada. Como podia ser que Deus me escolheu se eu nunca senti vontade nenhuma de ser freira? A madre explicou então as regras. Eu ia ficar num período de adaptação, usando roupa normal, mas seguindo já a rotina do convento. Se tudo corresse bem, em 3 anos, eu ia tomar o hábito e fazer os votos perpétuos. Se você se adaptar. A minha mãe perguntou baixinho, e a senhora acha que ela vai se adaptar? Madre Denise olhou para ela com cara de quem não gostou da pergunta e respondeu: não existe essa possibilidade. Deus não faz escolhas erradas. Deus já escolheu. Isso basta. Chegou a hora da despedida. Meu pai me deu um abraço rápido, meio duro. Falou no meu ouvido: lembra, filha, você é de Santa Terezinha do Menino Jesus, viu? Não vai esquecer disso.
A minha mãe chorou quando me abraçou. Chorou baixinho, mas chorou. E falou: ô filha, seja feliz, viu? Do jeito que der, mas seja feliz, tá bom? E eles foram embora. Simples assim. Saíram pela porta. Eu ouvi o portão bater de repente e eu fiquei sozinha com aquela madre, a Denise, naquela sala fria. Quando meus pais saíram, ela falou: vamos? Vou mostrar onde você vai dormir. Subimos uma escada de pedra até o segundo andar. Os degraus eram gastos de tanto uso e os nossos passos ecoavam. Ela me levou até um quarto pequeno, com uma cama de ferro, um crucifixo na parede, uma janela pequena com grade. E disse: aqui é o seu quarto. Às 4 horas da manhã toco o sino para se levantar. Às 5, e às 5 você esteja para tomar um café, e às 6 presente na missa. Depois às 7 vem um café com de jejum. O café das 5 é só o cafezinho mesmo. Depois começam os trabalhos. Você vai trabalhar. Você diz que tem jeito com os doentes? Eu gosto sim. Eu gosto de cuidar das pessoas doentes. Então você vai trabalhar na enfermaria, cuidando dos doentes que procuram nossa caridade. 4 horas da manhã. Não era o horário que eu acordava. Não que eu acordasse tarde em casa. Veja bem, eu acordava em casa quase 6. Quase 6 da manhã é uma coisa, 4 horas da manhã muda. Tudo bem. Amanhã a sua vida nova começa aqui. Quando ela saiu, muito bem, quando ela saiu, fechou a porta, eu sentei na beirada da cama e olhei pela janelinha. Dava para eu ver um pedacinho do quintal e eu fiquei imaginando meus pais voltando para casa, almoçando sem mim, minha mãe arrumando meu quarto vazio, minha boneca que eu deixei de louça em cima da cama. Pela primeira vez na minha vida eu chorei de saudade. Eu nem tinha chegado ainda no convento, mas bateu uma saudade. Eu chorei baixinho para ninguém escutar. Chorei mesmo. E entre as lágrimas uma pergunta martelava na minha cabeça: como é que pode ser vontade de Deus? Como é que eu posso ficar aqui dentro desse convento? É vontade de Deus se eu tô triste. Eu tô triste. Isso é vontade de Deus? Mas eu era nova, obediente, e eu achava que tristeza era pecado. Tinham me falado que tristeza era pecado. Então eu enxuguei o rosto, ajoelhei ao lado da cama e rezei. Falei com a Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu acho que eu nunca rezei com tanta fé. Uma coisa que a gente aprende é na dificuldade que a nossa fé é provada. Eu nunca rezei com tanta fé. Santa Terezinha do Menino Jesus, me ajuda a entender. Por que Deus me quer aqui? A irmã falou que é vontade de Deus que eu esteja aqui. Então eu só quero entender, Santa Terezinha do Menino Jesus. Você que morreu tão jovem, com 24 anos só. Então a nossa idade não é tão distante uma da outra. Eu tenho 15. Você deve entender que eu queria tanta coisa. Sabe, eu queria igual as outras meninas lá do vilarejo. Namorar, trabalhar, ter uma vida normal. Mas eu tô aqui dentro agora. Só me ajuda a entender, Santa Terezinha do Menino Jesus, o porquê. Qual é a razão? Os primeiros meses no convento foram os mais difíceis da minha vida.
Você já tentou mudar completamente de vida do dia pra noite? Você que está ouvindo essa história. Gente, eu agora quero dar um particular. Eu, Paulinho Boa Pessoa, quero dar um particular aqui, viu, o Léo? Você sabe que quando eu tinha 18 anos, ela tem 15, a menina, hein? Sim. Ela tem 15. 15 anos, quando eu tinha 18, eu comecei no rádio. E aí apareceu uma grande oportunidade para eu ir para a Rádio Cultura de Monte Alto, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Bebedouro. Era uma chance melhor, profissional, eu ia ganhar mais. Só que eu ia morar sozinho lá, entendeu? Se eu fosse, Sim. eu tinha que morar lá em Monte Alto. Aquele tempo o transporte não era como hoje. Tô falando de 78, tá? E eu fui para Monte Alto. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, a minha vida mudou completamente. Uma coisa é você morar com a tua família, uma coisa é você morar com a tua família, e outra coisa completamente diferente é você morar fora e sozinho. Sozinho, pior ainda. Você já passou por isso. Já. Só que você passou mais menino, você me disse. Você tinha que idade? Eu tinha, na época, por volta de uns 9 a 10 anos. Por aí. Por aí. Eu tinha 18. Gente, não é fácil. Só que, apesar de eu ir morar sozinho, era uma vida ainda normal. Ela não, ela tá num convento. O que será da vida da Terezinha? Vamos saber. Vamos No próximo capítulo. próximo capítulo. Eu ia deixar pra você falar hoje. Assim o pessoal não me xinga. Então, para o próximo capítulo. Próximo capítulo, a gente vai ver o que vai acontecer. Não perca aqui, nesse canal, aqui, nessa emissora, o segundo capítulo de uma história impressionante de Terezinha. Mas, gente, todo mundo está considerando a Terezinha aqui da história uma santa. Só não perguntaram se ela quer ser uma santa. Não perca.